Pai do Senhor Jesus, queridos, estamos iniciando nessa noite mais uma live, mais um culto, onde nós vamos adorar o Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Você que já está acessando aí pela rede social, nessa feita pelo Facebook, eu peço que você ajude a compartilhar, ajude compartilhando o link dessa live, ou abra uma sala de vídeo, enfim, da forma que você puder, para que mais e mais pessoas possam ter acesso, amém? Vamos iniciar esse culto com uma oração, como já de costume, que levará em torno de uns 10 minutos. Eu peço que você, onde estiver, dobre o seu joelho junto conosco e vamos orar ao Senhor, amém? Pai bendito, Deus eterno, nessa noite, Senhor, colocamos, Senhor, diante da Tua santa presença, meu Pai. Clamamos, Senhor, desde já a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, para nos ajudar nessa noite, Senhor, a Te prestar um louvor verdadeiro, Senhor, um louvor que venha do nosso coração, do mais profundo da nossa alma. Pai, nessa noite nós queremos Te exaltar pela Tua grandeza, queremos Te louvar, Senhor, porque Tu mereces glória. Tu mereces honra, Tu mereces, Senhor, toda adoração e todo louvor. Pai, esta noite nós queremos Te louvar, Senhor, porque nós somos pequenos, Senhor, o Senhor é grande. Nós somos nada, Pai, diante da Tua grandeza. Por isso estamos reunidos nessa noite, ó Pai, ainda que estamos à distância, Senhor, e aqui na igreja em pouco número, Pai, eu Te peço, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Pai, a nossa devoção, recebe, Senhor, o nosso culto como um culto racional nessa noite, Pai. E ao passo que nós estamos aqui Te adorando, Te louvando, buscando a Tua face, alcança os lares, meu Pai, visita as famílias, ó Deus, visita, Senhor amado, cada lar no qual essa live entre, Senhor, no lar, Senhor, no qual esses louvores entrem, ó Pai, e nos lares, ó Pai, no qual a palavra possa entrar nesta noite, Senhor, que o Teu poder, ao mesmo passo, Senhor, possa fazer grandes coisas, que a força que vem de Ti, Senhor amado, que a Tua graça alcance corações, que a Tua misericórdia alcance vidas, meu Pai, vai salvando, Senhor, pelo poder da Tua palavra, curando, libertando, Senhor amado, cada vida, meu Deus, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do nome de Jesus. Pai bendito, nessa hora, Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo, Senhor, nós queremos nos colocar de joelhos, ó Pai, porque a nossa maior arma ainda continua sendo a oração, ainda continua sendo, meu Pai, a busca incessante pela Tua presença. Deus, nessa noite nós queremos interceder, ó Pai, pelos nossos irmãos que se encontram, ó Pai, enfermos, pelos nossos irmãos que se encontram, meu Pai amado, infectados por esse mal, Senhor, que tem, ó Pai, assolado essa nação. Deus querido, mas nós sabemos que acima de todas as coisas estão as Tuas mãos, acima de todas as coisas está a Tua vontade. Por isso, nesta noite, Pai, a Tua mão, estende, Senhor amado, a Tua graça, com cura, Senhor, restauração da saúde daqueles que se encontram enfermos. Mas mais do que isso, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que além daqueles que são já salvos, ó Pai, o Senhor estenda, ó Senhor querido, a salvação àqueles que se encontram, meu Pai querido, enfermos, ó Pai, doentes da alma. Senhor amado, nesta noite, a nossa maior petição, Senhor, é para que o Senhor venha salvar, é para que o Senhor venha, meu Pai, curar, meu Deus, mas não com cura de físico, Senhor, não com cura do corpo, Pai, mas com a cura verdadeira, com a cura da alma. E essa cura provém da verdade, Senhor, da Tua Escritura, provém da verdade, ó Pai amado, contida na Tua palavra. Pai, nessa noite, meu Deus, eu Te peço, alcança essas pessoas com misericórdia, e antes, ó Pai amado, que elas venham, Senhor, a descer a sepultura, ó Deus querido, que o Senhor venha salvá-las, não importando, Senhor, o seu estado físico, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para curar, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para restaurar, nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer saúde, para trazer vida, Senhor, e assim nós oramos, e desde o início nós buscamos, ó Pai, mas também sabemos, meu Deus, que mais do que isso, ó Pai, essa é uma grande oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, uma grande oportunidade de evangelizar, uma grande oportunidade, Senhor, de alcançarmos os lares, ó Pai,
Pai, e as famílias que estão cansadas, sobrecarregadas, com peso, Senhor amado, no pecado. Por isso, ó Pai, visita, Senhor, os lares nessa noite. Se houver alguém enfermo da alma, se houver alguém triste, Senhor, cabisbaixo, meu Pai, se houver alguém em depressão, meu Deus, expulsa todo o mal nesta noite, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Todo o poder das trevas, Senhor, todo o poder maligno, meu Pai, toda a ferramenta preparada pelo diabo contra esta nação, contra o teu povo, meu Pai amado, contra o povo santo, Senhor, ou contra, meu Pai, essa nação carente de Ti, ó Pai. Nessa hora eu clamo, meu Deus, a Ti, ó Pai amado. Entra, Senhor amado, com as Tuas mãos. Faz, ó Deus querido, com as Tuas mãos, ó Pai, o Teu poder, ó Pai querido. Que seja derribada, meu Pai, toda força satânica, seja envergonhado, meu Pai, tudo aquilo que o diabo levanta, Senhor, contra essa nação, contra esse povo, e faz, Senhor, com que a calmaria venha sobressair novamente, faz com que os corações descansem em paz, ó Deus, com que as almas, ó Pai amado, descansem, ó Deus querido, em Ti, ó Deus. Meu Pai amado, abraça o Teu povo nesta noite. Senhor, nós estamos reunidos para Te louvar, nós estamos reunidos para Te adorar. Recebe, Senhor, esse louvor, recebe essa adoração, meu Pai, responde do alto dos céus, ó Deus querido, com uma palavra vinda da Tua parte, Senhor, e nos ajuda, meu Deus, a prosseguir, a continuar, Senhor amado, crendo na vitória que já foi conquistada na cruz, Senhor, e crendo, meu Pai amado, que também neste mundo, meu Pai, haverá salvação e haverá curas e libertações pelo Teu poder, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, meu Deus, fica conosco, tanto nos lares como na Tua casa nesta noite. O Teu Espírito é um só, Pai, a unidade é uma só, a Tua igreja é uma só, Senhor. Onde tiver um coração aberto nessa hora, renova com o Teu poder. Onde estiver um coração contrito nessa hora, acalenta, abraça, Senhor, com o Teu poder. Faz, Senhor, a Tua obra como lhe apraz, eu te peço e Te louvo, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor, pelo Seu Espírito, possa alcançar cada lar nessa noite. Amém? Vamos já iniciar com alguns louvores da harpa. Amém?
ler nessa noite a palavra oficial da noite, se encontra no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, e verso 12 em diante. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Você que está em casa também, se puder, abra sua Bíblia junto conosco. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Diz o texto, no capítulo 7, verso 12: E o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração. Escolhi para mim esse lugar para templo de sacrifício. E quando eu fechar os céus, para que não chova, vou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, vou enviar a peste entre o meu povo. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glórias a Deus. Aleluia. Nesse texto, irmão, nós vemos a dedicação do rei Salomão em edificar um templo ao Senhor. E o texto nos diz que quando ele acaba de edificar esse templo, a glória do Senhor toma toda a casa, enche todo o templo. E o Senhor responde à oração de Salomão. Porque enquanto ele está edificando o templo, ele começa a orar ao Senhor e pedir que o Senhor não somente habitasse naquele templo, porque era um desejo dos antigos que o Senhor habitasse em algum lugar, tanto que eles faziam lugares para que se houvesse ali a habitação de Deus, para que houvesse ali uma habitação em que eles achavam ser a de Deus. Mas Salomão vai mais profundo e Salomão se preocupa não com o lugar onde Deus está, mas com os olhos dele, e para onde os olhos dele estão olhando, e para onde suas mãos estão estendidas. E Salomão ao orar, ele diz: Senhor, se o teu povo estiver em aflição, se o teu povo estiver no campo, se o teu povo estiver sido levado cativo, então atente para essa oração. E aí o Senhor responde, depois da dedicação desse templo, depois que a glória enche a casa, o Senhor responde dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoo os seus pecados e saro a sua terra. Há uma grande necessidade nos últimos tempos, e essa necessidade é a oração, a busca incessante pela presença de Deus. Nunca foi tão importante, nunca foi tão essencial que o povo de Deus buscasse a face dele. Mesmo nos tempos mais remotos e tempos de guerras, nunca esteve tão próximo ao arrebatamento da igreja, nunca esteve tão próximo do Senhor levar a sua noiva, a sua esposa, para junto dele. E para que isso aconteça, ou quando isso acontecer, infelizmente, para alguns não será um dia feliz, para alguns não será um dia de alegria, não será um dia em que eles esperam, mas um dia em que eles procuram nem tocar ou nem falar, porque sentem medo, sentem angústia, aflição, só de ouvir falar nesse dia. Mas para nós que estamos em Cristo, uma palavra de Deus diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E se para nós é poder de Deus, nós temos que espalhar, anunciar mais do que nunca essa verdade. Mas mais do que isso,
nós devemos buscar pela nossa casa, buscar pela nossa alma, voltar nossas orações de novo para Jerusalém. Salomão se preocupa com isso. Ele está preocupado com aqueles que não estão em Jerusalém, mas também com aqueles que estão longe, ou vão estar longe. Ele diz, quando esse povo, ainda que longe, voltar para os lados de Jerusalém, para os lados de onde está a sua casa, Senhor, e orar, então ouve eles. E o Senhor responde dizendo que vai ouvir. Ainda que você não esteja, ainda que você se sinta longe, não esteja próximo do templo. E quando eu falo de templo, pode ser para você o símbolo desta casa feita por mãos de homens, ou pode ser a sua própria vida em santidade. Muitos entendem que o templo é esta casa, e outros entendem que o templo somos nós. Ainda que para você o templo está longe, como quem olha para uma vida santa e diz, estou longe de ser santo, estou longe de ser quem eu queria ser. Mas volta os seus olhos, vira os seus olhos na direção do templo. Como isso, pastor? Volta os seus olhos para quem você acha que deve ser, para a santidade que você gostaria de ter, e busque-a, busque-a, busque-a cada dia mais. Ainda que você, frustrado no fim dos seus dias, diga, Senhor, eu não consegui chegar, mas a sua vitória não está em chegar, a sua vitória está em voltar os seus olhos e querer chegar. Amém? Vamos orar ao Senhor. E nessa oração eu já quero aproveitar e orar por você, dizimista e ofertante da casa de Deus. Dentro de alguns instantes o grupo de louvor vai louvar alguns hinos, e você, na sua casa, como já foi dito, prepare a sua oferta, prepare o seu dízimo, separe aí ao Senhor. E assim que houver oportunidade, traga na casa do Senhor, ou deposite nas contas da igreja. Procure um obreiro para que isso seja agilizado, mas faça com o seu coração, faça com verdade. Separe agora a sua oferta, que eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a Tua palavra, Senhor. Eu oro a Ti, meu Deus, para que se cumpra na vida do Teu povo, ó Pai, na vida daqueles que Te buscam, na vida daqueles que se humilham, na vida daqueles que oram. A Tua palavra, Senhor, que os Teus olhos estejam bem atentos, os Teus ouvidos, ó Senhor, abertos, ó Pai, a ouvir a oração, Senhor, desta vida, a oração dessa pessoa, Pai, ainda que carente, ainda que triste, ainda que vivendo, Senhor, não da forma que gostaria de estar, ainda que vivendo, meu Deus, muito longe de ser quem gostaria. Pai, como o apóstolo Paulo disse, muitas vezes é difícil, Senhor. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós procuramos fugir, Senhor, todos os dias cometemos. Mas Te pedimos graça, Senhor, Te pedimos misericórdia sobre esta vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse ministério, e Te pedimos, alcança com as Tuas mãos, Senhor, com a Tua misericórdia, meu Pai, e com os Teus olhos de amor, Senhor, alcança essas vidas que muitos desprezam, Senhor, o refrigério para a nossa alma. Pai, visita hoje, Senhor, essa pessoa, visita hoje, Senhor, esta casa. Também Te peço, meu Pai, pelos dizimistas, ofertantes da Tua casa, Senhor, com poder prospere a vida desse jovem, dessa moça, desse senhor, dessa senhora, Pai, esta pessoa, meu Pai, que enfim oferta na Tua casa, o dizima, Senhor, na Tua obra. Eu Te peço, Pai, prospera a vida financeira, Senhor, visita o celeiro, não deixa faltar nada, Senhor. A Tua palavra diz, ó Senhor amado, que não há, Senhor amado, quem tenha visto, meu Pai, um justo mendigar o pão, ou a sua descendência padecer necessidade. Senhor, eu Te peço, meu Deus querido, visita hoje essa família e alcança segundo as suas necessidades, ó Pai, pois a Tua palavra diz, meu Pai, que segundo as Tuas riquezas o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade, Senhor. Eu Te peço, meu Pai, que nesta noite seja em glória, meu Pai, o suprimento da necessidade do Teu povo, os lares que estão carentes, meu Pai, precisando de socorro financeiro,
através dessas ofertas, meu Pai, eu te peço, multiplica, Senhor, nessa terra fértil, a 30, 60 e 100 por um, e dá vitória no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Junto com o grupo de louvor. Eu
Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Daniel capítulo 6. Você que puder, tiver a Bíblia Sagrada, abra junto conosco nessa hora. Daniel capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Você que pode também, nesse momento, ainda dá tempo de compartilhar com alguém que você conhece na sua rede social a live desse culto e dessa hora de mensagem da palavra do Senhor. Vamos ser breve, pretendemos ser breve nessa noite, porém fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Daniel capítulo 6. Para você que chegou agora, nós estamos seguindo a recomendação das autoridades e fazendo o nosso culto via internet, pela live do Facebook, de portas fechadas, mesmo contrariando a nossa vontade, né? Muitas vezes nós temos desejo de estar na casa de Deus. Eu, por mim, digo que tenho saudade de a igreja cheia, portas abertas, escancaradas, mas infelizmente esse momento é momento também nós vigiarmos, né? E prosseguimos da forma que o Senhor nos concede. Amém? Se amanhã ou depois tivermos a oportunidade, teremos prazer em abrir, escancarar as portas da igreja, lotar essa casa e glorificar o nome do Senhor. Eu acho que é o desejo de muitos e até muitos que estão na live aí. Eu peço que os irmãos que estão na live participem do culto, amém? Não fique... Eu sei que às vezes em casa dá vergonha, dá timidez, né? A gente acha que na igreja é mais fácil, mas faça como se você estivesse na igreja, glorifique a Deus, faça o que você faz aqui normalmente, faça aí no seu lar, amém? Você já sabe os dias, na quarta e no domingo, convide pessoas para estar com você, daquelas que já são do seu convívio, obviamente, seus filhos, o seu marido, a sua esposa, junte, faça um momento de adoração a Deus, faça um culto dentro da sua casa. Óbvio que você não vai chamar ninguém que já não está no seu convívio, mas todos aqueles que já estão convivendo juntos, se reúna nesse momento, tire todas as distrações, desliga a panela do fogo, tira tudo que te distrai, desliga a televisão, participa do culto. Não assista, não, culto não se assiste, culto não foi feito para se assistir, culto foi feito para se fazer, participar. Quem vem a um culto buscando assistir, nunca vai se agradar do culto. Já reparou? A pessoa diz, eu fui ao culto e não gostei. Exatamente, porque não é para você gostar, é para Deus gostar. Então é que nós devemos fazer, voltar nossas adorações, o nosso culto racional a Deus, porque só Ele merece receber culto. Amém? Daniel 6, já deu tempo de você abrir aí. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos. A partir do verso 1, nós vamos pular em algumas partes, mas o Senhor vai dar graça. Pareceu bem a dar e constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes ou governadores, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhuma culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó rei Dário, vive para sempre. E todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias
fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Bem, os que estão aqui podem se assentar. Se você estiver em pé em casa, se assente. Se você quiser dar um glória a Deus aí na live, pode dar, viu, irmão? Só apertar o coraçãozinho que é glória a Deus. O amém aí é glória a Deus. Queridos, nós sabemos da importância desse livro e conhecemos bem o profeta Daniel. Sabemos que ele é um profeta escatológico, um profeta que falava, ou que falou sobre as últimas coisas, sobre Cristo. Nós conhecemos bem. Conhecemos também a história de Daniel na cova dos leões, que é a mais famosa de todas elas. E nessa que vamos nos embasar essa noite. Mas devemos ir um pouco mais a fundo sobre quem é Daniel, para entendermos o porquê de tudo isso acontecer na sua vida. Louvado seja Deus. Daniel, no início do seu livro, ele mesmo conta a história que quando a Babilônia sitiou a terra de Jerusalém, de Judá, eles trouxeram de lá alguns príncipes, algumas pessoas muito bem entendidas, algumas pessoas muito sábias, belas, dentre todas as que eles trouxeram. E essas pessoas, o rei Nabucodonosor queria tomar para ele alguns dos melhores. Até mesmo o inimigo do povo de Deus sempre procura os melhores, sempre procura os mais dedicados, sempre procura aqueles que se voltam mais para as coisas santas. Você pode prestar atenção que aqueles que são mais atacados pelas forças do inimigo são sempre aqueles que estão fazendo mais pela obra de Deus. São sempre aqueles que estão se levantando para fazer mais. Em todo o tempo da Bíblia Sagrada nós vemos grandes homens de Deus, e todas as vezes que eles se levantam para fazer a obra, sempre se levanta um exército inimigo, sempre se levanta um povo contrário. Você vê isso quando Neemias vai reedificar os muros da cidade, e você vê se levantando alguns contra isso, porque para ajudar é pouca gente, mas para se levantar contra e colocar defeito tem muito. Para dar uma força e dizer não, eu te ajudo, são poucos. Para olhar com admiração e dizer eu admiro e quero que ele melhore, cresça, são poucos. Ao contrário, são muitos aqueles que vêm para tentar parar, para tentar desanimar, para tentar colocar para baixo. Com Daniel não foi diferente. Mas o que chama atenção é lá no início da vida de Daniel, na Babilônia. Quando ele vem para a Babilônia, sobressai nele o Espírito que existe nele. Aleluia. O Espírito que há nele é o que sobressai, porque todas as vezes que nós falamos de Daniel, nós lembramos daquele que tinha um Espírito excelente, daquele que tinha o Espírito Santo. Todos os homens da Babilônia o conheciam como um sábio, como alguém que decifrava sonhos. Todas as vezes que o rei precisava discernir um sonho, era Daniel que era procurado. Antes disso, quando ele chega na Babilônia, o chefe dos eunucos, um dos guardas, coloca nele e nos seus amigos um novo nome, muda o seu nome. Daniel agora passa a se chamar Beltesazar,
e faz referência a um deus pagão, Deus Baal. Mas Daniel traz na essência a sua identidade acima do seu nome, que é muito importante. Preste atenção, quando o inimigo traz Daniel com seus amigos para a Babilônia, a primeira coisa que ele quer fazer mudar é a identidade de Daniel, é a identidade dos seus amigos. Daí, Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias. O rei muda na intenção de fazê-los desistir da sua fé, na intenção de fazer desistir daquilo que eles faziam, desistir das suas origens, esquecer da sua criação, esquecer do que eles aprenderam, se esquecer de tudo, porque o nome trazia consigo um grande peso sobre eles, de tudo que os seus pais os ensinaram, ou o cenário que eles viviam. Por isso você vê o rei, ou o chefe dos eunucos, o guarda principal, aquele que estava sob o comando naquele momento, mudar os nomes deles. Mas o que a gente vê em Daniel mesmo com o seu nome diferente, ele não perdeu a identidade. O que é a identidade? Identidade é o que faz você sobressair no meio da Babilônia, porque a Babilônia quer fazer a gente mudar de identidade, e muitas vezes faz isso mudando o nosso nome, querendo mudar o nome que Deus nos deu. Você na casa do Senhor é adorador, mas lá fora alguém te conhece pelo que você foi, quer mudar o seu nome e dizer: essa daí que era prostituta, esse aí agora é pregador, esse que era o bêbado, eu só conheço como bêbado. E o que é que vai sobressair sobre isso? Não é o nome que você é conhecido, lá vai o pastor, ou lá vai o bêbado, não, mas a identidade que você assume, a identidade de vida que você assume. Identidade fala de onde você é, identidade fala qual é o seu nome verdadeiro, identidade fala qual é o seu pai. Se você prestar atenção no seu documento que te identifica, ele vai estar falando sobre exatamente essas coisas. Quem é você? Você pode querer ser chamado por um apelido. Tem gente que tem vergonha do nome. Eu, por exemplo, tenho 2 nomes. Um deles eu não gosto, então eu uso o primeiro e o sobrenome. Mas se alguém pegar o meu documento, vai saber o meu nome. Tem gente que não gosta do sobrenome, então usa só o primeiro nome, ou usa um apelido porque não gosta do nome, mas a sua identidade revela o seu nome verdadeiro. A identidade fala sobre quem você verdadeiramente é. Você pode tentar transparecer alguma coisa para alguém, mas a sua identidade é que vai falar se você é realmente aquilo que você fala ou não. Daniel podia falar: eu sou santo, eu busco, eu sou entendido, eu sou inteligente, mas Daniel não fala, Daniel vive. Quando Daniel vive, ele mostra quem ele é. A identidade dele mostra quem ele verdadeiramente é, independente do nome que a Babilônia tinha colocado nele, independente de como a Babilônia conhecia ele, porque se você lê o texto, você diz que tem uma contradição. Porque quando vão procurar Daniel, eles dizem: vamos procurar aquele homem que tem o Espírito dos deuses, os Espíritos Santos. Eles acham que Daniel é um médium qualquer, eles acham que Daniel é um feiticeiro qualquer. Mas o que Daniel vive mostra quem ele realmente é. Porque quando chamam todos os feiticeiros para decifrar o sonho do rei, para decifrar o que foi escrito na parede, chamam todos os feiticeiros, chamam todos os astrólogos, ninguém decifra, aí chamam que tem identidade. Quando chamam que tem identidade, ele não fala que ele é, alguém diz sobre ele, e ele vai humilde, e quando chega lá ele decifra o sonho. Por quê? Porque ele é, ele não fala que é. Mas por que nós percebemos que ele é? Por causa da forma como que ele vive, por causa da forma com que ele vive, se porta, não pelo que ele fala que é, ou pelo que alguém diz que ele é. Então já vai a primeira revelação para você nessa noite. Não importa o que as pessoas dizem que você é,
Tampouco importa o que você diz que você é ou você acha que você é. O que importa é como você vive. E eu explico. Às vezes você acha que não vive como deveria, porque você pecou hoje. Às vezes você acha que não vive como deveria, porque você errou ontem. Às vezes você acha que perdeu a identidade porque você já não se reconhece. Mas quando você dobra o seu joelho, ali você revela o seu documento de identidade. Quando o seu coração está quebrantado, quando não tem ninguém perto, ali você revela quem você é. Daniel tem identidade. O que é identidade? Identidade fala sobre quem você verdadeiramente é. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem tem identidade não deixa o mundo nomear ele. Quem tem identidade também não deixa aqueles que estão ao seu redor nomear ele. Ouça isso, tem gente que não deixa o mundo nomear ele. Quando ele encontra com alguém que diz que ele é o bêbado, que ele é o drogado, que ele é o passado, ele diz: não, eu não deixo você me nomear, mas deixa alguém de dentro da igreja nomear. Deixa alguém que está do lado dele nomear. Quando diz: você é isso, você é um grande pregador, você é demais, ele diz: sou, ou ele acha que é. Mas a verdadeira identidade do cristão não deve ser isso, mas como Cristo. Quando alguém dizia: ei, tu és o Cristo, ele diz: tu dizes. Tu és sábio, ele diz: tu dizes. Tu és bom, ele diz: não, bom é o Pai. Isso é ter identidade, é revelar quem eu sou, não pelo que eu falo que eu sou, mas por quem realmente eu sou. Quem é eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que se apresenta? O que revela quem é essa pessoa que se apresenta é o dia a dia, são os momentos, é a intimidade, é as atitudes. Que eu posso falar que sou calmo, mas dentro da minha casa minha esposa sabe que eu não sou calmo. Eu posso passar para vocês que eu sou santo e alguém conhece o meu pecado. Eu e Deus sabemos. Você e Deus sabem qual é a sua identidade. Você e Deus sabem qual é a sua identidade. Você pode mostrar uma coisa, mas Deus sabe, e você também sabe. Apesar de às vezes nós não queremos assumir. Às vezes nós achamos que somos até piores do que somos. Às vezes nós nos achamos tão maus, tão ruins, tão indignos. E vem a graça, como foi louvado aqui hoje, e nos mostra que nós não somos assim. Às vezes nós achamos o pior, nós nos achamos a pior pessoa, a pior espécie, e às vezes percebemos que o que estamos vivendo é só uma coisa normal para um ser humano. E eu te digo, você não é super-herói, você não é super-heroína. Debaixo do paletó não tem uma capa não tem uma camisa de super-homem que você vai rasgar a qualquer momento. Nós somos seres humanos. Isso me dá o direito, como foi pregado aqui no último domingo, isso me dá o direito de pecar? Não. Isso me libera da acusação? Não. Mas temos que entender o nosso tamanho diante de Deus. Quando entendemos o nosso tamanho diante de Deus, nós entendemos o tamanho de Deus. Não há como você comparar o tamanho de alguma coisa sem que você tenha algo para se colocar diante. Por exemplo, eu não sei se essa Bíblia é grande ou pequena. Para mim ela é grande. De repente a sua é maior que a minha. Então ela é pequena para você. Então a melhor maneira de comparar ou de saber o tamanho das coisas, ou o tamanho de algo, é você ter outro que se contraponha. Quando você entende quem você é, quando você entende a sua verdadeira identidade, você começa a contemplar o tamanho da grandeza de Deus. E quanto mais você busca entender quem você é, menos você vai se sentir, menos digno você vai se sentir, menos santo você vai se sentir.
Não se assuste com isso, mas isso também te mostrará. Ao passo que você se sente menos santo, você começa a perceber que ele é mais santo. Você começa a respeitar mais a santidade dele. Quando você vê que você é pequeno, você vê que ele é grande. Quando você vê que a sua mão não alcança, você vê que a dele alcança. E aí você vai. O que é identidade? Isso. Identidade também fala sobre de onde nós somos. Apesar de você estar aqui, por exemplo, quem é do Sul pode estar em São Paulo, mas ele traz consigo a cultura do Sul. Ele fala como alguém que é do Sul, ele come aquilo que tem no Sul. Da mesma forma o Norte, se você traz alguém para cá que é do Norte, você conhece pela fala, você conhece pelas coisas que ele faz no dia a dia, pela sua cultura, por aquilo que ele come. Para você talvez é diferente, para ele é normal. A identidade também fala de onde você é. Você pode parecer brasileiro, mas a sua identidade vai falar de onde você é. A sua identidade vai dizer onde você nasceu. Daniel vivia na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. A identidade dele, entenda, eu não estou falando do documento. A identidade, a forma com que ele vivia, revelava que ele não era da Babilônia. Aleluia. Alguém olhava para ele como alguém que morava na Babilônia, mas ele não era de lá. Identidade, segundo, revela de onde você é. De onde você é. Talvez alguém te julgue pela forma humana que você está vivendo, talvez alguém te julgue pelo estado que você está passando, pela situação que você está passando, por aquilo que você é hoje. Mas eu te digo, vai mudar. Vai mudar quando se revelar o lugar de origem, o seu lugar de origem. E tem gente que se prende na terra. E já deixa eu liberar uma palavra para a tua vida: não se prenda na terra, você não é dela. Não se prenda aqui, você não é daqui. Porque nós queremos construir tanto aqui, nós queremos buscar tanto aqui, se nós não somos daqui. Nos esquecemos de voltar nossos olhos para Jerusalém. Daniel vivia na Babilônia, mas 3 vezes ao dia ele abria janelas para Jerusalém e dizia: como eu quero estar lá. Aleluia. Como eu gostaria de estar lá agora. Isso é identidade. Identidade também fala quem é o nosso Pai, a nossa filiação. E ainda que a gente seja julgado por o que nós somos, quem é o nosso Pai fala muito sobre nós. Nos tempos antigos, eles conheciam alguns homens até mesmo pelo nome do Pai. Você vê homens na Bíblia chamados por nomes que não são seus verdadeiros nomes, mas o nome do seu Pai. Não se é dito o nome deles, mas é conhecido quem é o seu Pai. Quanto mais você viver a sua identidade, mais parecido você vai ficar com o seu Pai. Quanto mais você revelar a sua identidade, você também revela quem é o seu Pai. Você revela quem você é. Ao mesmo tempo que você revela quem você revela de onde você é. E também revela quem é o seu Pai. Daniel tinha tudo isso. Passado o tempo, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor morre. E no seu lugar vem o rei Belsazar. E o rei Belsazar tinha uma vontade, um desejo de instituir Daniel como o terceiro no reino. Ele queria fazer com que Daniel fosse o terceiro no seu reino. A Bíblia diz que mesmo assim, esse rei, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, ele pega no capítulo 5, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tinha trazido, junto com Daniel, junto com os homens de Judá, ele tinha trazido também os utensílios do templo. E no capítulo 5 a Bíblia diz que esse rei Belsazar, já encharcado, já bêbado, bebendo com suas concubinas, com as suas mulheres, com seus amigos, ele manda buscar os utensílios. Esse foi o erro que esse rei cometeu. Ele manda buscar os utensílios que era da casa de Deus, que agora estavam na Babilônia. Eles vão buscar os utensílios e eles começam a adorar os seus deuses e beber vinho nos utensílios da casa de Deus. Aleluia.
Talvez alguém diga, é da casa de Deus, mas está parado. E Deus considerava como dele tudo que tinha no templo dele. Então eu vou mais profundo. Está parado, mas é de Deus. Alguém dizia, não está prestando para nada. Vamos usar. Satanás pode olhar e dizer, vamos usar. Vamos desdenhar. Está empoeirado, está encostado. Está encostado, mas continua com dono. Está parado, mas continua tendo dono. Quem olhava os utensílios achava que não servia para nada. Mas quando via os utensílios, sabia a sua identidade, sabia de onde vinha. Esse rei pega isso, começa a fazer o que quer. A Bíblia diz que aparece uma mão na parede e tece uma palavra indecifrável. E a gente sabe, porque Daniel revela que era uma frase de juízo, onde o rei tinha sido pesado numa balança e tinha sido achado mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele pegou os utensílios que era de Deus e começou a usar. Pegou o que é de Deus para querer usar. Quando ele começa a usar, a Bíblia diz que o Senhor não deixa. O Senhor não deixa. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Talvez você está um pouquinho empoeirado, mas você ainda continua de Deus. Talvez você está um pouquinho encostado, mas continua sendo de Deus. Talvez você até está na Babilônia, mas você não é da Babilônia. Você é da casa de Deus. Tem alguém me ouvindo nessa noite que se considera babilônico já, de tanto tempo que ele está na Babilônia? Tem alguém me ouvindo hoje que já se considera ímpio, já se considera do mundo? E eu te digo, só de você estar ouvindo aí até agora, isso já significa que você tem dono, e ele requer, e ele te quer de volta, e ele quer usar você de novo. Aleluia! A Bíblia diz que esse rei morre por causa desse feito. Ciro e Dário começam a reinar. A Bíblia diz que eles agora pegam Daniel e colocam como terceiro, cuidando de 120 sátrapas. Sátrapas eram os homens que cuidavam de cada região. 120. E sobre eles 3. Um desses 3, Daniel. Ora, o rei Belsazar queria colocar Daniel como terceiro, morreu sem colocar. Mas vem Ciro e vem Dário, a Medo e a Pérsia, um reino só, tomam o reino da Babilônia e agora pegam esse tal de Daniel e colocam como terceiro. Talvez Daniel podia pensar, o rei Belsazar morreu, ele tinha intenção de me colocar. Mas quando vira o texto no capítulo 6, a Bíblia diz que Ciro e Dário instituem Daniel como terceiro no reino. Porque a gente não depende do rei Belsazar. Daniel não dependia do rei Belsazar para colocar ele onde ele devia estar. E às vezes a gente acha que depende. Se eu perder o emprego, já era. Se entrar um patrão que não me conhece, já era. Se mudar o pastor da igreja, já era. Se na minha congregação vier outro pastor, não vai saber quem eu sou. Irmão, se você tem identidade, aleluia, pode sair Belsazar, entrar Dário, Ciro, não tem nada a ver com a história, vai te reconhecer, vai conhecer quem você é, porque você tem a identidade. A Bíblia diz que ele é colocado, isso gera inveja, porque todo mundo, como eu já disse, que se levanta, gera inveja. O engraçado é que Daniel vai e volta da história. Você vê na Bíblia, no livro de Daniel, Nabucodonosor, daqui a pouco você vê Belsazar, daqui a pouco você vê Ciro, daqui a pouco você vê Dário e Daniel, revelando o sonho de Nabucodonosor, revelando a mão na parede do rei Belsazar, e agora governando com Ciro e Dário. Daniel não sai de cena. Daniel não sai de cena. Por quê? Porque mais do que os reis da terra estavam à procura de Daniel, Deus contava com Daniel dentro da Babilônia. Se você não der um glória a Deus aí na live agora, eu corto.
Mais do que, agora a gente chega no foco da mensagem, mais do que os homens procuravam alguém reto, alguém íntegro, alguém bonito, alguém de família, alguém com decência, alguém até com identidade, para estar ali, Deus estava procurando fiel. Aleluia! A Bíblia diz que eles procuram alguém justo, alguém sábio, alguém bonito para governar. Mas na hora que vão procurar pecado, a Bíblia diz, não podiam achar ocasião, culpa alguma, porque ele era bonito, porque ele era de família real, porque ele veio de Judá, porque ele tinha isso ou tinha aquilo, não, porque ele era fiel. Fiel ao seu Deus, fiel a quem ele era. Quem é fiel a Deus é fiel a si mesmo. Fiel a quem ele foi chamado para ser. Então deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Talvez você está pensando que depende de fatores externos. Mas irmão, eu vivo na Babilônia. Mas irmão, eu vivo no mundo. Vive, mas não é daqui. Você não depende da mão do homem. Você não depende dos governantes. Você não depende de nada. Para adorar a Deus, você não depende de nada. Para ser fiel, não depende de ninguém. Só precisa de um joelho no chão, de um coração quebrantado, de olhos voltados para Jerusalém. Fidelidade. Oh, aleluia. Eu sinto graça aqui para profetizar na tua vida. Talvez ninguém te procure, mas Deus continua a tua procura. Talvez ninguém te ache, mas Deus já te achou onde você está e quer lhe usar. Aleluia. Mas eu estou dentro da Babilônia, não interessa onde você está, interessa de onde você é. Tem identidade? Então eu escolho. Tem identidade? Então é esse que eu quero. Tem identidade? É quem eu quero usar. Deus continua procurando os fiéis. Deus continua à procura dos fiéis. Talvez você olhe para dentro de si e diga, eu não sei pregar, mas é fiel. É você que Deus está à procura. Deus não está à procura de quem prega bonito. Deus não está à procura de quem canta bonito. Deus está à procura de quem prega com fidelidade, canta com fidelidade, ora com fidelidade, vive na fidelidade, é fiel. O que é fidelidade? Fidelidade não é você ser santo 100%, isso é mentira. Ninguém é santo 100% do tempo. Fidelidade não é você viver exilado do mundo dizendo, estou santo, essa semana eu não falo com ninguém, essa semana eu não vejo ninguém. Fidelidade não é isso. Fidelidade é você pisar aonde não era para você estar, mas mostrar quem você é, independente de onde você esteja. A exemplo desse homem, você vê José, que está governando o Egito, mas não deixa se levar pelo Egito. Ele não vai para a cama com a mulher do Potifar. E olha isso, olha os fatores que vêm contra José, por exemplo. Todos os seus pais caíram com mulher. Quando eu aprendi isso, eu fiquei abismado, porque você vê Abraão, problema com mulher. Isaac, no final da vida, problema com mulher. Jacó, problema com suas mulheres. José, diz, eu não caio. Não importa como foi meus pais, não importa como é a minha casa, eu não caio no mesmo erro. Vem a mulher de Potifar e diz, eu não. Identidade, fidelidade. Fidelidade não depende de onde você está. Fidelidade não depende do lugar onde você está. Talvez você diga, eu não consigo ser fiel na minha casa. Mentira. Talvez você diga, eu não consigo ser fiel no meu trabalho. Mentira. Você pode ser fiel onde você está, onde você estiver. E pode ter certeza, Ele continua a sua procura. E para a gente encerrar, a Bíblia diz que eles vêm contra Daniel, não conseguem achar nada. Por quê? Porque ele era fiel. Mas mesmo o fiel, sempre vai ter alguém para tentar derrubar. A Bíblia diz que eles se reúnem. Olha isso, eles se reúnem. E a Bíblia diz que Daniel era o terceiro entre todos os sátrapas. Ele era para estar ali naquela reunião. Por que ele não está? A Bíblia diz que ele fica sabendo. Ele fica sabendo. Não vamos conseguir chegar na cova hoje, mas na próxima oportunidade a gente chega. Ele fica sabendo que foi feita uma reunião e que tinha um decreto. Ele não participou da reunião. Ele não participou do decreto.
Você vê, se reuniu, a Bíblia diz, se reuniram todos os homens, todos os governantes, os sátrapas, e os outros 2 que estavam acima de todos, junto com Daniel, e colocam um edito, que Daniel não participa. Daniel fica sabendo. Coisa dura é quando a gente fica sabendo. E participar é uma coisa, ficar sabendo é outra. Normalmente o fiel fica sabendo. Normalmente o fiel fica sabendo. Normalmente o fiel é sempre um excluído. São 120, pelo menos 120 sátrapas. Senti graça aqui, irmão. Arrepiei agora. 120 sátrapas, mais 2 governantes em cima deles. 122, pelo menos. Daniel sozinho. O profeta não vai estar lá onde você procura, no encontro dos profetas, encontro dos vazão, os vasos. O profeta geralmente está sozinho. Geralmente não tem muito amigo. Geralmente não tem muito ninguém com ele. Geralmente quem está ao redor às vezes trai. Mas a Bíblia diz que, mesmo em meio a tudo isso, Daniel ficou sabendo. Olha o que o texto diz. Daniel ficou sabendo do edito e foi para sua casa orar. Ora, não está dizendo que não pode? O edito era que não se podia fazer nenhuma petição. A Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, abriu a janela escancarada para Jerusalém, dobrou o joelho e orava. Mas olha o detalhe, como ele já costumava fazer. Que intimidade não é da noite para o dia. Daniel não ganhou intimidade no problema, como muitos dizem. Daniel, ele ganhou intimidade com o tempo. Talvez você está se sentindo com um problema dizendo, eu preciso de mais intimidade. E eu te digo, começa agora, mas tem um longo caminho pela frente. Não adianta você querer intimidade da noite para o dia. Intimidade leva tempo. Daniel fica sabendo de tudo isso e vai para o seu quarto orar. Eu quero dizer para você, qual tem sido a sua atitude em meio às afrontas, em meio ao levante, em meio à assolação da terra nesse momento? Qual tem sido a sua atitude? Será que você ficou sabendo e foi orar? Ou será que você ficou sabendo e foi brigar? Será que você ficou sabendo e foi orar? Ou será que você ficou sabendo e ficou inerte? Porque teve medo de orar, teve medo de buscar. E nesse momento de pandemia e com toda essa assolação que a terra está sofrendo, tem muitas pessoas com medo de orar. Por que medo? Porque sabe que se orar, vai ouvir o que não quer de Deus. E a gente ora e pede muito a Deus para que isso tudo passe, para que isso tudo acabe. Mas a gente sabe que a resposta de Deus é, não vai acabar agora. Não é da noite para o dia que vai acabar. Mas a vitória, e aqui eu encerro, a vitória de Daniel não está em... Olha isso, Daniel vai orar e é preso. Vai orar e é preso na cova dos leões. A vitória de Daniel não está em ser livre de entrar na cova dos leões. A vitória de Daniel está em decidir orar no meio da luta. Essa é a vitória de Daniel. A vitória de Daniel não é quando ele sai da cova dos leões vitorioso, não. A vitória dele é quando ele ouviu o decreto e foi orar. Fique de pé, vamos orar comigo. Quero levantar um clamor pela sua casa, pela sua família. Eu quero que você aí no seu lar, mesmo que pense que você é doido, não se importe com isso. Estenda a sua mão para onde você tem uma necessidade. O quarto daquela pessoa que te dá trabalho, o quarto daquele filho, daquela esposa, daquele esposo. Se isso não te constranger, faça isso agora. Estenda suas mãos, ore com poder, ore com autoridade nesse momento, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre pelo poder do nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que o cumprimento dela se faça vivo, meu Pai amado, em cada vida nesta noite, meu Pai. Cada pessoa que está no seu lar nesse momento, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito, que é um só, Senhor, alcança nessa hora. Visita essa pessoa, visita esse lar, Senhor, visita essa casa. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai, a essa filha, vai de encontro a
a esse filho, a esse esposo, a essa esposa, esse irmão, esse tio, Pai, enfim, esse familiar que precisa, meu Pai, esse quarto, meu Deus amado, onde se trancam pessoas, meu Pai, em depressão, esse quarto, Senhor, onde se escondem da sociedade, meu Pai, afligidos por esse problema, meu Pai, nessa noite, meu Deus, vai de encontro, Senhor, curando, restaurando, libertando, dando vitória, meu Pai, que sobressaia nesse crente que me ouve a identidade de servo de Deus, que sobressaia nesse crente que me ouve agora, meu Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, de quem Ele é filho, meu Deus, e que no meio dessa Babilônia que nós vivemos, Senhor, Ele seja conhecido por um servo fiel, por um servo valente, por um servo, meu Pai, que não se prostra aos demônios, mas que se levanta, meu Pai amado, como um valente soldado da Tua obra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá um término de semana abençoado, meu Pai, prepara o próximo culto para nós estarmos Te adorando, Te louvando, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos onde você estiver. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós e todos nós que cremos nessa palavra, digamos juntos, amém. Está encerrado em nome de Jesus.